A grande pergunta que temos hoje, nos dias de hoje, né, correndo até nos meios cristãos, é: que diferença faz a presença da igreja na comunidade? Não é? Que diferença faz? Será que faz diferença alguma na vida social, na vida política, na vida econômica, na vida das famílias, a presença da igreja no contexto social? Que impacto na nação uma igreja pode exercitar? Eu não estou pensando numa igreja institucional, mas o povo de Deus, de modo geral. Eu sei que uma das coisas que acontece no Brasil é o crescimento da massa evangélica. E muitas igrejas têm sido implantadas e plantadas. Mas a grande pergunta que fica é: qual é o impacto na sociedade do aumento da presença evangélica? A gente sabe que, por dados do IBGE, que até 2020, a probabilidade de que os evangélicos sejam 50% da nação brasileira. Então, a grande pergunta é: o que esses 50% fazem de diferença? Conversando com um líder das Filipinas, chamado Jun Vencer, anos atrás, ele colocou a preocupação com relação a esse assunto no país dele, as Filipinas. As Filipinas plantaram no ano de 1988 51 mil novas igrejas, em 1998. E apesar do número de evangélicos estar crescendo, as Filipinas naquela época eram a 20ª nação mais corrupta do mundo. E os evangélicos continuaram a crescer nas Filipinas. E, para surpresa deles, evangélicos, em 2002, as Filipinas se tornaram o 3º país mais corrupto do mundo. E aí os líderes evangélicos se reuniram e perguntaram: que tipo de igrejas nós estamos plantando? Que tipo de discipulado nós estamos realizando? Eu acho que esse é um tipo de pergunta que a gente tem que fazer hoje e imaginar quais seriam as nossas respostas como igreja para viver numa sociedade como a sociedade brasileira e fazer diferença nessa sociedade. Eu não sei você, mas eu cresci na época da ditadura militar. E eu descobri até pouco tempo atrás que até 1963, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui era comum no meio evangélico. As igrejas se reuniam para discutir questões, problemas, dificuldades da nação. No Brasil, isso, até 1963. O último manifesto publicado no jornal da minha denominação a respeito de questões políticas nacionais, no Jornal Batista, datava até então de 1963. E uma geração inteira, e eu faço parte dessa geração, ela ficou contida, não é? Naquela condição de não poder falar, de ter medo de falar e assim por diante. Eu me lembro que eu estava na escola e eu conversei com os meus colegas dizendo assim: olha, gente, vamos fazer um abaixo-assinado porque não tem cortina e o sol bate na gente, a gente não consegue estudar direito, bate na lousa, a gente não consegue ler. Vamos fazer um abaixo-assinado para a escola colocar cortina. E quando terminou a aula, a professora de ciências que estava ali, eu tinha falado no meio da aula, ela me chamou de lado e disse assim: menino, não faz isso não. Não faz abaixo-assinado, não ponha teu nome lá. Você vai entrar lá nos registros do governo e não vai sair nunca mais o teu nome. Eu devia ter naquela época uns 14 anos de idade. E eu acho que muitos que estão aqui, ou pelo menos alguns, fizeram parte dessa história. E a igreja evangélica aprendeu a se calar, ela não falou mais nada. Ela se omitiu, ela se escondeu durante todo esse período. Estamos crescendo, mas não aprendemos a opinar, a falar, a desenvolver ideias, a trabalhar conceitos e a divulgar esses conceitos e essas ideias. Isso renasce agora, depois de muitos anos. Por exemplo, fazer o que a gente está fazendo isso numa igreja batista até 15 ou 20 anos atrás seria quase uma loucura, não é?
porque a gente diria assim, não, que negócio é esse? Não pode, separação entre igreja e Estado, aquela coisa toda. Mas a gente perdeu o conceito de que, como gente, como povo evangélico, a gente tem uma missão. E essa nossa missão, ela não está ligada somente à política, mas ela está ligada a uma cosmovisão muito maior. Então a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é: será que o Evangelho é discurso ou transformação? Será que o Evangelho é só um discurso? Será que é alguma coisa que a gente está pregoando? Ou nós cremos de fato que o Evangelho é transformação, tanto para o homem quanto para a sociedade em que ele está inserido? E eu começo respondendo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu entendo pela Bíblia é que, se queremos viver o Evangelho todo, em todo o seu aspecto, em toda a sua grandeza, isso deve incluir a transformação do indivíduo, mas não pode parar aí. Esse indivíduo transformado tem opiniões, esse indivíduo transformado luta por ideais, esse indivíduo transformado tem ideias, esse indivíduo transformado tem uma visão de mundo que ele crê ser a melhor. E ele então deve começar a trabalhar para que isso aconteça. E aí a transformação se vê também na sociedade. Quando nós falamos de um evangelho que transforma, nós cremos num evangelho que vai lá e pega um drogado e liberta das drogas. Mas ele pega também uma família toda quebrada, toda destruída e restaura no poder do Espírito Santo. Mas não para só na casa e na família como um assunto privado. Essa pessoa que está ali sendo trabalhada e transformada, ela vai para a sua empresa. E ele não pode ter a empresa da maneira como ele tinha antes, porque agora ele tem novos valores, ele vai pagar os seus impostos, ele vai acertar a sua vida, ele vai contratar direitinho os seus empregados. É isso que nós ensinamos e pregamos, então já começou a haver um movimento social. Mas nós cremos também que as escolas precisam ser transformadoras, onde naquele ambiente valores precisam ser ensinados de vida, e não apenas matemática, química, biologia, assim por diante. E nós queremos ainda mais que os bairros podem ser transformados. Se aquilo era um lugar de gangues, se o Evangelho entra, se existem verdades proposicionais que trabalham a vida das pessoas, e Deus começa a trabalhar a transformação em vidas, Ele vai transformar também aquele bairro. Mas se tem um povo que está envolvido nessa sociedade e que tem valores, no lugar em que esse povo estiver, esses valores precisam impregnar a sociedade. E assim, a sociedade e governos podem ser transformados. Porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus instituiu tanto o governo quanto o povo de Deus em missão nesta terra como agentes para refrear o mal. A Bíblia vai falar que os governos são ministros de Deus para combater o mal. Mas se eles têm a espada para fazer isso, nós temos os valores que vão dizer que o mal não pode existir naquele lugar. Então, tanto a igreja quanto igreja em missão, eu não estou pensando em instituição, mas o povo de Deus, quanto o governo, são parceiros no refrear o mal. Mas quando a gente olha para essa realidade, a gente vai descobrir que esse mal que está fazendo parte da vida, que se transcreve em violência, que se transcreve em tráfico de drogas, que se anuncia na vida de várias maneiras diferentes, ele não é apenas um mal social. Na cosmovisão bíblica, nós vamos descobrir que existe alguma coisa maior por trás. É interessante a experiência de um teólogo chamado Liticum.
missionário no México, na cidade do México, e esse homem trabalhava num bairro muito complicado, de tráfico, de prostituição. E aquele homem, então, como missionário, ganhou uma família para Jesus. E aquela família, então, começou a ser transformada. E ele saiu de férias para o seu país. Alguns meses depois ele volta e descobre que uma das jovens daquela casa estava agora envolvida outra vez na prostituição. Na verdade, pela primeira vez na prostituição. E ele então foi, como um pastor, visitar aquela família. Estava muito indignado e disse para aquela moça: o que aconteceu com você? Eu vi que aquilo que antes aconteceu foi verdade, seus valores são outros. O que aconteceu? Por que você está nas ruas? E ela disse assim: pastor, quando o senhor estava de viagem, entraram alguns homens aqui em casa, estupraram a minha avó. E disseram que ia fazer isso todas as noites, até que eu fosse trabalhar para eles nas ruas. E aquele homem indignado disse: menina, esse não é a solução, você não tem que ir para as ruas, vamos procurar a polícia. E ela deu um sorriso e disse assim: quem você acha que estuprou a minha avó? E aí aquele homem descobriu que não somente pessoas são influenciadas pelo mal, por Satanás, mas que existem estruturas sociais que estão impregnadas por esse mal. E que esse mal faz parte quase do DNA dessa estrutura dentro da sociedade. E é por isso que às vezes a gente vai e aperta de um lado, abre do outro, acontece, porque na verdade existe um problema que só a espada não resolve. Porque essa é uma batalha que envolve forças espirituais. Tem gente que não acredita nisso, acha que é loucura, mas eu creio naquilo que está na Bíblia. E a Bíblia vai dizer em Efésios 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo é que existe um sistema que envolve aquilo que a Bíblia chama de curso desse mundo, que envolve a cultura de uma nação, que envolve os sistemas que controlam a vida do povo, da sociedade, e que muito desse sistema, não todos, mas muito desse sistema tem sido influenciado pelo príncipe das potestades do ar, daqueles que nós conhecemos como Satanás. E que por isso, só a espada não dá certo. Você precisa de valores, você precisa de princípios, você precisa de libertação, você precisa de graça de Deus, e você precisa transformar aquilo que está impregnado pelo mal. Por isso é que a Bíblia vai dizer em 1 João 3, versículo... perdi o versículo, não me lembro aqui, tá? E vai dizer: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso, nossa missão é trabalhar nessa destruição do mal institucional. Foi por isso que os líderes evangélicos reunidos na cidade de Lausanne, na Suíça, escreveram o seguinte com relação à cultura dos povos da terra, esse curso desse mundo. Eles disseram: a cultura deve sempre ser julgada e provada pelas Escrituras, porque o homem é criatura de Deus, parte da sua cultura é rica em beleza, em bondade, porque ele experimentou a queda, toda a sua cultura está manchada pelo pecado, e parte dela é demoníaca. O Evangelho não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas avalia todas elas segundo o seu próprio critério de verdade e justiça, e insiste na aceitação de valores morais absolutos em todas as culturas. Os evangelistas de Cristo têm de humildemente procurar esvaziar-se de tudo, exceto da sua autenticidade pessoal, a fim de se tornarem servos dos outros, e as igrejas têm de procurar transformar e enriquecer a cultura, tudo para a glória
de Deus. O que está sendo dito por esses homens lá em Lausanne? O que eu estou tentando dizer é que só o Estado, só a teoria social, só a sociologia, só a espada, só a repressão, só a tentativa de trabalhar os processos sociais sem impregnar valores, e eu vou acrescentar valores absolutos, uma sociedade, ela entra em colapso. Porque essa é uma batalha também espiritual. Por isso a igreja tem que estar engajada. Porque eu creio num evangelho que transforma o indivíduo, mas que transforma a sociedade, é que eu estou aqui hoje. Porque eu creio em valores absolutos, é que eu creio que você veio para cá. Porque nós cremos que existe uma maneira de encarar a sociedade com um olhar que é, na visão do sociólogo, uma ideologia, e na visão nossa, uma cosmovisão cristã, que é possível de ser trabalhada na sociedade, é que nós estamos aqui. Porque algumas pessoas imaginam, e essa é a grande questão que corre hoje, que várias ideologias políticas apregoam que não existem valores morais absolutos e que, como o governo é laico, nós não temos direito de falar o que os ditames da nossa consciência afirma, simplesmente porque estaríamos impondo a nossa fé sobre aqueles que não creem como nós. Mas assim como eles têm uma cosmovisão baseada nas suas filosofias e doutrinas políticas, nós também temos. Nós cremos em valores absolutos que permeiam todas as culturas. E a grande questão não é se eles têm ou se nós temos, porque quando se vive em um Estado democrático, o mesmo direito que qualquer um tem de expressar o seu pensamento e lutar por ideologias, sejam elas escritas por filósofos ou cientistas, tem qualquer cidadão de lutar por aquilo que crê ser o melhor, não somente para ele, mas para o bem comum. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu creio que há valores absolutos apregoados nas Escrituras Sagradas, que não são uma imposição da minha fé, nem da minha religião, porque eu não pretendo que as pessoas se tornem batistas, católicas e sei lá o que mais, tá? Mas porque esses valores são princípios absolutos e históricos que não podem ser mudados, porque toda vez que a sociedade tentou, através da história, mudar esses valores e esses princípios, ela ruiu enquanto sociedade. Foi assim com a Grécia, foi assim com Roma, foi assim em qualquer lugar do mundo, porque quando você atinge aquilo que é essencial na vida de uma pessoa e de um círculo social, como por exemplo a família, então você destrói e desconstrói toda a sociedade. Então, assim como alguém que tem uma ideologia marxista ou que tem uma ideologia neoliberal pode defender seus pontos de vista baseados nos seus filósofos e nos seus teóricos, eu, como cristão, tenho todo o direito de dizer que eu creio em valores absolutos e que esses valores absolutos são o bem para essa sociedade e que não são imposição da minha fé, mas é o mesmo direito numa sociedade pluralista que qualquer outro tem de defender o seu próprio direito. É assim que nós estamos aqui hoje. Agora, se você é um cristão e se você acredita nessas coisas, então a gente não pode ter medo nem vergonha de defender aquilo que a gente acredita. Eu não quero que todos sejam obrigados a se tornarem parte da minha religião, mas eu quero que todos possam lutar pelo que acreditam ser o melhor para a sociedade. Uma das bênçãos da gente ser batista, estou dizendo eu ser batista, é porque historicamente a nossa denominação, a minha denominação, ela sempre defendeu ardorosamente liberdades. A liberdade religiosa, separação entre igreja e Estado, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de você poder construir os seus valores de livre associação. Essas coisas sempre foram defendidas.
Foram defendidas porque fomos perseguidos, porque éramos minoria. Foram defendidas até quando nós poderíamos ser maioria. Por quê? Porque isso está enraizado no nosso senso de valor. A primeira emenda americana que defendeu essas liberdades nasceu na escola bíblica dominical das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, dizendo: nós queremos essas liberdades. Então eu não tenho do que me envergonhar. Agora, me entristece ou me causa espécie quando alguém diz que eu não posso dizer essas coisas. Simplesmente porque a minha ideologia não está baseada no filósofo A ou B, nem no cientista social D ou F, mas porque eu tenho valores absolutos que estão impregnados na humanidade toda e que também estão escritos nas Escrituras Sagradas. Para mim, essa é uma discriminação tão grande que quando falamos, somos fanáticos fundamentalistas. Mas quando partidos com ideologia marxista falam, ou quando um partido de ideologia marxista fala, eles são os salvadores da pátria, mesmo quando impõem uma mordaça, uma ditadura de expressão social. É isto que a nação tem dito nas últimas pesquisas. Chega de aplaudirmos os corruptos que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal como se fossem os heróis da pátria, mesmo tendo roubado, subornado, condenados à cadeia, simplesmente porque defendem a ideologia do partido que está no poder. Isso, para mim, é iniquidade institucionalizada. Por isso, eu luto, prego, ensino por uma transformação em nossa sociedade. Não dá para aguentar calado, chega. Chega, está na hora de você dizer chega, de eu dizer chega. O pessoal ir para a cadeia com a mãozinha levantada assim, como se fosse herói nacional, e escrever, vamos levantar dinheiro para pagar as coisas. O que é isso, gente? Heróis. Para não falar de outras coisas que amanhã o fórum vai falar mais. Agora, uma pergunta que fica: como a transformação se processa? Tá bem, eu quero uma transformação. Você quer uma transformação. Eu quero ter esse direito de me expressar. Você também quer, mas como isso acontece? Naturalmente, nós sabemos que os indivíduos são transformados pelo poder do Espírito Santo, à medida em que os valores do reino de Deus são incorporados pela fé em suas vidas. Por isso eu creio na pregação do Evangelho para a salvação de pessoas, e o governo e a sociedade nunca vão substituir a pregação do Evangelho e a salvação de pessoas. Mas eu creio que a sociedade em que essas pessoas vivem também precisa ser transformada. E a Bíblia usa algumas expressões que podem nos ajudar a entender como podemos ser agentes parceiros de transformação social. É claro que pregando o Evangelho, mas não só isso. A Bíblia vai falar que eu e você precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse isso, Mateus 5, 13, 14 e 15, dizem assim: vocês são o sal para a humanidade. Olha que coisa tremenda. Vocês são o sal para a humanidade. Versão na Bíblia na linguagem de hoje. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. O que Jesus queria nos ensinar é que não somente deveríamos encarnar os valores do seu reino, como deveríamos ser uma voz profética na sociedade.
um verdadeiro contraste, denunciando o mal em todas as suas formas, trazendo vida e saúde naquilo que está estagnado e podre. Nunca nos foi pedido que a igreja fosse governo. Por isso eu creio na separação entre igreja e Estado. Por isso eu creio no Estado laico. Mas que pudesse ser a consciência da sociedade. O sal da terra e a luz do mundo, a voz profética, suficientemente distante para criticar e suficientemente presente para não se omitir. A gente tem que estar ali. Este era o pensamento de um dos pais da sociologia, Durkheim. Olha só o que disse Durkheim, quando discutia a supremacia da ciência sobre a religião, dizia que essa última, de fato, do ponto de vista explicativo, perdia terreno para o pensamento científico. Porém, como a ciência era para ele uma moral sem ética, isto é, um universo interpretativo incapaz de dar sentido às ações coletivas, o potencial das religiões como forma de orientação da conduta de uma ética de ação no mundo permanecia inteiramente válido. Olha só, um cientista social dizendo assim, olha, legal, a ciência pode explicar muita coisa que a religião não pode, que a fé não pode, mas eu tenho que dizer que a ciência é uma moral sem ética. Os fins justificam os meios. Eu quero achar e pronto, acabou. E a gente precisa transcender isso e ter valores maiores. Senão a sociedade vai se perder. E aí está o papel da igreja. Jesus disse isso dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus e a Bíblia, o Velho Testamento, vão nos colocar como voz profética na sociedade. E assim precisamos de um apoio histórico para perceber como o cristão, ao longo da história, se transformou em agente de transformação social, porque parece que a gente está vivendo isso só hoje. E, na verdade, a história está cheia, repleta de exemplos de como, ao longo do tempo, essa presença cristã, essa cosmovisão cristã, esse trabalho engajado de dizer, nós não nos conformamos com o mal, nós não nos conformamos com a realidade que está diante de nós, nós vamos trabalhar para mudar, pacificamente, mas nós vamos trabalhar para mudar. E olha só o que vai acontecer ao longo da história. Tem alguns exemplos que eu queria colocar, eles são citações de Alvin Schmidt, e um historiador que levanta a presença dos cristãos e a transformação na sociedade. Segundo esse historiador, a influência cristã sobre o governo geraram as principais leis contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto no Império Romano, isso em 374 depois de Cristo. Parece que a gente tem que pegar essas leis de volta, né? Infanticídio entre os indígenas, abandono de criança na rua, que você não pode institucionalizar, mas ele pode morar sozinho na rua, aborto que está sendo advogado, contra as lutas até a morte dos gladiadores em 404 depois de Cristo. Contra a pena cruel de marcar com ferro o rosto de criminosos em 315. O costume era esse, se você era preso, então eles marcavam você como criminoso para o resto da vida, colocava o ferro quente na tua cara com a marca do seu crime, para todo mundo saber, você é ladrão, você é isso, você é aquilo, tem a marca lá. E os cristãos disseram, não, isso é uma coisa cruel, não é? Porque não há possibilidade de mudança. A reforma das prisões e separação dos presos masculinos e femininos, porque era um depósito de gente que morria lá à míngua, isso em 361 depois de Cristo. O fim da prática de sacrifícios humanos entre os irlandeses, prussianos, lituanos e outras nações do mundo, porque eles criam que não era a cultura que devia dominar a terra, mas os valores da vida estavam acima da cultura. Criações das primeiras leis contra a pedofilia, direito à propriedade e outros direitos à mulher,
a mulher não tinha direito à propriedade e nenhum direito na vida. Quando morria o seu marido, ela perdia tudo. E aí eles começaram a trabalhar pelos direitos das mulheres. A proibição de queimar vivas as mulheres viúvas na Índia. Um missionário chamado William Carey, em 1829, escreveu, contou, mostrou aquela tragédia. E em 1829 fez o parlamento britânico aprovar a lei que proibia que as viúvas de hindus fossem queimadas vivas no funeral dos seus maridos. E sabe qual era a defesa? Era a defesa assim: a gente não pode interferir na cultura dos hindus. Não, a vida vale mais. A criação do sistema de escolas públicas na Alemanha do século XVI. Logo depois da reforma, os crentes reformados disseram: nossos filhos precisam ler a Bíblia, e eles precisam estudar, e o Estado tem que pagar a conta. E esse foi o movimento que eles fizeram no século XVI na Alemanha. Foram os cristãos que promoveram a ideia da escolarização obrigatória de todas as crianças em vários países da Europa. E durante a Revolução Industrial foi o avivamento de Wesley que promoveu, através da escola dominical, o ensino das crianças que trabalhavam 16 horas por dia nas minas de carvão e não tinham oportunidade de aprender a ler e escrever. Então, nos domingos, eles iam na saída das minas e ensinavam a ler e a escrever aquelas crianças por causa da Bíblia, através da Bíblia. E isso se tornou uma marca do cristianismo. Tanto que, quando chegou aqui na América Latina, por volta dos anos 1840, o maior movimento de alfabetização na América Latina foi chamado Projeto Lancaster, produzido pela Sociedade Bíblica Britânica e Internacional, onde distribuía Bíblias e alfabetizava a população em todos os lugares da América Latina. Foi William Wilberforce que trabalhou toda a sua vida pela abolição do comércio escravo e da abolição da escravatura em todo o Império Britânico, conseguido isso em 1840. Martin Luther King, pastor batista, direitos civis, trabalhou por isso em 1960, um movimento nascido e expandido dentro das igrejas. Todos esses movimentos foram resultado de uma igreja que queria ser sal e luz, voz profética contra a injustiça. Injustiça, tantas vezes, institucionalizada e legalizada pelo Estado. Foram movimentos nascidos dentro da igreja que estava suficientemente distante para criticar e suficientemente presente para não se alienar. Creio que precisamos ser a igreja que encarna os valores da palavra e não se conforma com o curso deste mundo. Antes atua como voz profética, sal desta terra, até a volta do Senhor. E em cada nova demanda de justiça social, moral e ética, em uma sociedade corrompida e carente de valores absolutos, trabalha e traz respostas. É só nesse engajamento que a gente pode fazer, de fato, mudanças. Tu no teu cantinho e eu no meu não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ter que ter coragem de dizer: isso é injustiça, isso está errado. A gente tem que tomar atitudes e assim caminhar. Então eu termino aqui fazendo uma pergunta. Que obrigações temos como cristãos? E agora eu quero pensar na nossa conjuntura atual. Qual é a minha obrigação como cristão hoje no Brasil? Qual é o meu papel como cristão hoje no Brasil, se eu creio nessas coisas? Se eu creio que o Evangelho não é uma coisa apenas do indivíduo vivendo dentro da sua casa, mas os efeitos do Evangelho atingem o indivíduo por causa da graça de Jesus e do poder do Espírito, mas quando ele sai de casa, ele vai ser um agente de bênção nessa terra. E que ele tem que
em qualquer nível de atuação, em qualquer nível de influência, em qualquer nível de trabalho, ele tem que refletir essa graça transformadora de Deus, transformando por onde ele passa. Então, quais seriam as nossas obrigações ou os nossos deveres como um cidadão cristão? Olhando diante da realidade do que vai acontecer nos próximos 30 dias, eu diria que você tem que votar. Não é hora de você anular voto, de você deixar o voto em branco. Você tem que participar desse processo, porque não adianta a gente se omitir, a gente tem que participar desse processo. Por quê? Porque uma parte do poder do governo é confiada aos cidadãos em geral por meio das eleições. O governo só pode se instituir se for votado. Então você está dando uma procuração em teu nome para o governo que vai assumir o poder. Por isso, votar para mim significa ser responsável diante de Deus pelo tipo de governo e rumo que a nossa nação estará seguindo. Porque, de alguma maneira, eu empenhei uma parcela de delegação, de empoderamento, quando eu coloquei meu voto. Então, eu sou responsável pelo governo. Alguns dizem, né, que cada país tem o governo que merece. Por quê? Porque nós votamos. Por isso, ao exercermos esse direito, nós precisamos levar em conta, e aqui é muito importante, como a gente vai votar. Eu não vou dizer para você, vote no fulano, vote em Beltrano, eu não estou aqui para isso. Isso aí seria voto de cabresto. Mas o que eu estou aqui para dizer, como eu, cristão, quero votar. Se isso é uma delegação de Deus, se eu tenho valores, se eu tenho uma cosmovisão do mundo, se eu tenho uma cosmovisão, ideologia, sei lá o que você queira chamar, mas que me leva naquela direção, então, eu tenho que votar, levando em conta se os partidos e se as pessoas, não só pessoas, mas os partidos, nos quais nós vamos votar, nos conduzirão mais perto ou mais distante do que Deus espera de um governo civil. Na nossa estrutura, o mandato não é da pessoa, o mandato é do partido. E há um compromisso de fidelidade de cada partidário de trabalhar para que o programa partidário seja de alguma maneira implementado dentro da sociedade. Então o meu papel é olhar esse programa e dizer assim, ele se aproxima mais ou menos dos valores que eu creio serem os melhores para a sociedade. E isso é votar conscientemente. Depois eu tenho que olhar para as pessoas e ver se essas pessoas que estão advogando ou estão comprometidas com aquela causa partidária, se elas têm idoneidade ou não têm idoneidade, se tem vida ou não tem vida, se tem compromisso ou não tem compromisso. Então, eu preciso, para votar bem, eu preciso conscientemente enxergar, levar em conta partidos e pessoas, e vamos votar naquilo que nos conduzirá para mais perto e não para mais distante do que Deus espera de um governo civil. Há 4 anos atrás eu me posicionei veementemente contra um partido, tá? E eu não preciso nem dizer o nome, você já sabe o nome do partido, né? Com certeza, né? Se não sabe, né, pode perguntar que alguém sabe, tá? E 6 milhões de pessoas viram o vídeo desse posicionamento. Foi uma conversa no começo do culto com os membros da nossa igreja, e eu disse, olha, estou falando isso porque eu li o programa de governo, eu li o estatuto, eu li tudo isso aqui, e se isso continuar desse jeito,
olha, vai acontecer isso, 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 isso e aquilo. Queridos, eu estava revendo esses últimos dias, olha, aconteceu. Porque estava no programa. E alguém deu delegação, empoderamento para que isso acontecesse. A população deu. Então, se você quer essas mesmas coisas, continue votando assim. Agora, se você acredita que essas coisas não batem com os valores que a gente acredita, que a gente crê, que a gente trabalha, então você tem que escolher pessoas que estejam mais próximas dessa realidade que você quer ver no Brasil. Se os valores norteadores de um partido ou dessas pessoas são conflitantes com o que desejamos construir na sociedade, então para que você vai dar delegação de poder e autoridade no seu nome? Porque é você que está dando essa delegação. Se estão um pouquinho mais próximos do que você acredita, então você vai dar essa delegação. E uma coisa que a gente vai aprender é que você nunca vai encontrar um representante, seja ele de qualquer nível, que seja 100% de acordo com aquilo que você acredita. Porque não vai existir. Então o que você vai fazer? Você vai escolher aquilo que mais se aproxima daquilo que você acredita. Se você me perguntar, tem algum candidato, tem alguma coisa que você diz, olha, fechei. Não tenho. Cada um deles eu posso colocar óbices, cada partido desse eu posso colocar alguns óbices. Então eu vou ter que fazer o mesmo exercício que você vai ter que fazer, e de acordo com os ditames da minha consciência, eu vou votar. E agora, alguns eu já sei que eu não vou votar, pode ter certeza. Se a história de vida dessas pessoas, é outra coisa que eu tenho que avaliar, se a história de vida dessas pessoas atestam que eles vão nos conduzir para mais perto dessas transformações sociais que encarnam esses valores da nossa cosmovisão, da nossa ideologia, dos nossos valores absolutos cristãos. Tem que olhar a história, no que votou, no que fez, no que não fez. Esse é o meu papel. Não são os nossos interesses pessoais. Se o candidato prometeu que vai ajudar a construir a pista lá da igreja, não sei o quê, ou se eu vou ganhar um emprego, ou se isso... Não é isso que deve nos levar a fazer qualquer voto, mas a sociedade, a probidade, a justiça, as liberdades que ansiamos, devem nos levar a escolher a quem e em quem votar. Por isso é preciso que você se informe, e vote com responsabilidade diante de Deus. Pois para nós não existem dois mundos, para o cristão não existem dois mundos, o mundo secular e o mundo religioso. Só existe um mundo em que vivemos, que tem todas as esferas da vida ao mesmo tempo. Você não consegue dizer, agora eu sou cristão, agora eu sou trabalhador. Não, querido, você é um ser humano completo e todo o tempo, em qualquer lugar, é você. Não tem outro jeito. E se você tentar fazer essa dicotomia, você vai ser um tremendo hipócrita. Por isso, você vai se informar e vai votar com responsabilidade diante de Deus, pois para nós só tem um mundo. Mas só votar? É só isso que é o meu papel? Só votar? Será que é só isso que você acredita? Não. Votar só é muito pouco. A Bíblia vai nos ensinar que nós temos também um dever de ajudar pessoas a escolherem com sabedoria os nossos governantes, e isso faz parte integrante da missão de sermos dispenseiros de Deus nesse mundo. Você apresentar valores que você está perseguindo, coisas e causas que a gente tem que lutar. Como é que esses homens do passado viraram a mesa da escravatura, que todo mundo dizia que era impossível ser quebrada, porque ia quebrar a economia do mundo? Você já parou para pensar nisso? Olha, vai libertar os escravos, vai acabar com a economia do mundo, todo mundo vai morrer de fome. A inflação, tudo.
Esses homens foram tão engajados que eles não apenas votavam, mas eles trabalhavam os contextos sociais, eles mostravam a realidade. Ele dizia: você já foi no navio negreiro? Olha como é que é, olha como é que acontece, olha o que aconteceu com essa família, olha aqui a vida. E aqueles iam de reunião em reunião, de lugar em lugar, e mobilizavam. Isso não aconteceu num dia, numa noite, foram anos de trabalho, trabalhando e passando uma visão de construir algo bom e melhor. Líderes são aqueles que apontam para um futuro melhor e levam as pessoas na direção desse futuro melhor. Se o Brasil tem falta de líderes, você pode ser um deles, que levem no contexto em que você está, no lugar em que você se encontra, no meio em que você tem algum tipo de ação ou influência, pessoas para um futuro melhor, para enxergar um mundo melhor e para trabalhar por um mundo melhor. É por isso que eu estou trabalhando aqui. Terceira coisa que eu posso fazer. A Bíblia vai dizer que eu não posso só ficar falando, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Por isso, a igreja, o meu grupo, minha célula, sei lá, o grupo que você está inserido, nós precisamos ser agentes de transformação social em qualquer nível em que tenhamos influência. E a Bíblia chama isso fazer o bem. A Bíblia diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. E Tiago 4,17 diz assim: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Durante alguns anos, nós fomos impregnados com uma visão cristã errada, tá? De que o papel da igreja é só salvar almas. A gente prega para salvar almas. Aleluia, eu prego para salvar o homem inteiro, porque ele vai ressuscitar um dia, vai receber um novo corpo e não vai ficar só uma alma penada. A Bíblia diz que ele vai ser corpo, não é? Espírito e alma por toda a eternidade. Então eu não estou aqui só para salvar almas. Mas enquanto eu estou aqui na terra e estou anunciando o Evangelho, eu tenho que entrar nos contextos, e se tem alguém que está passando fome, eu tenho que trabalhar para que ele não passe mais fome, e eu tenho que mudar de plano, e se tem um lugar em que a corrupção das drogas invadiu, eu tenho que entrar para trabalhar valores. É por isso que uma das coisas que empolga o meu coração e empolga o coração dessa igreja é o engajamento em várias ações de trabalho social. Nós temos uma organização, chama-se ABASC, Associação Batista de Ação Social de Curitiba, que quando a gente vai se apresentar para os órgãos, eles não sabem como lidar com a gente. Eles perguntam assim: mas qual é o foco de vocês? Eu digo assim: a pessoa. Mas como assim? É educação? Tem educação. É o quê? É cultura? É cultura também, é drogadição? É drogadição também, mas o que é que você faz? Faço tudo quanto Deus me der para fazer, e onde tiver gente precisando e tiver povo que queira fazer. E aí você vai perguntar: de onde vem o dinheiro? Eu creio que toda vez que a gente se engaja num projeto de Deus, seja ele social, seja ele sei lá o quê, tá? Deus nos dá graça, Ele vai nos dar pessoas e vai nos dar recursos, e assim a gente vai vivendo. Às vezes a gente tem dificuldades financeiras, como qualquer outra organização tem, outras vezes a gente tem condição de fazer mais, outras vezes tem menos, mas a bênção é que hoje a gente tem quase 600 crianças em regiões de drogadição, em cinco áreas diferentes dessa cidade, de região de drogadição, que eram aviãozinhos, né, aqueles que distribuem drogas, que hoje estão na orquestra, e estão tocando os mais diversos instrumentos, e a gente faz uma audição. Antigamente a gente punha todo mundo aqui, agora não cabe nesse palco, gente, tá? Porque são mais de 600 crianças, a gente tem que dividir em grupos. Louvado seja Deus. Aí eu faço com o dinheiro da igreja, um pouquinho, mas com dinheiro de empresários, com dinheiro de tanta gente, porque quando você está
desejoso de fazer aquilo que é transformação na sociedade. E você vai em nome da graça do Senhor para fazer o bem. Deus vai te dar graça para fazê-lo melhor ainda. Então, nós não podemos só ficar votando, só influenciando no voto, mas a gente tem que fazer. E sabe, quanto mais a gente fizer, e quanto mais você estiver envolvido lá no teu bairro, lá na escola, amigo da escola, amigo daquilo, mais a gente vai impregnar de sal da terra e luz do mundo, onde a gente estiver. A estrutura que nós trabalhamos tem 37 conselhos de governo, no município, no estado e na federação. Eu sonho com um dia em que nós, povo de Deus, não tenhamos mais medo nem vergonha de nos envolvermos com esses 37 e sermos sal da terra e luz do mundo lá dentro, porque as condutas ou as políticas nascem desses conselhos. Talvez esse seja um projeto para 10 anos, não seja para essa eleição, mas eu sonho em ver os nossos universitários preparados por nós para dizer, quando estiverem sendo ideologicamente trabalhados nas suas universidades por uma linha política ideológica única que está espalhada no Brasil, nas universidades federais, só tem uma, tá? Preparados para levantar em classe e debater com profundidade aqueles valores, porque eles têm valores, porque leem, porque estudam e porque têm princípios. Agora a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que criar esse programa dentro das nossas comunidades. A gente tem que sair. Então, você vai votar bem, você vai influenciar, mas você tem que se engajar naquele projeto que está inserido na sua vida. Fica de pé, moça, se você que está com o cocar aqui, fica de pé. Olha que bênção, olha para trás aí, olha, para todo mundo te ver. Ela está engajada. Não é isso? Você está aqui dizendo, eu estou engajada, eu tenho uma coisa que move o meu coração. Tá? E é a causa indígena, muito provavelmente o infanticídio e tantas coisas mais, que dói o coração da gente. Então, louvado seja Deus pela sua vida. A gente precisa de gente assim. Gente que enxerga uma realidade e diz assim, eu não vou apenas ficar tuitando, eu vou me envolver em alguma coisa, arregaçar minha manga e fazer alguma coisa. E queridos, quando a gente começa a fazer, aí, vamos levar muita bordoada, tá? Pode ter certeza, vai levar muita bordoada, tá? Mas é impossível dizer que a gente é um alienado, fundamentalista, que não sabe de nada e quer impor as coisas pela goela dos outros. Porque a gente está lá amassando o barro, trabalhando no meio das comunidades e fazendo diferença. A última coisa que eu quero deixar com você. E quando, de alguma maneira, houver um tempo em que chegar a existir um conflito entre os valores que você acredita, que procedem de Deus, e o Estado, o que a gente faz? E eu quero dizer que a quarta maneira de a gente mudar esse mundo é quando a gente assume uma postura de resistir pacificamente, vou repetir, resistir pacificamente a qualquer governo que por suas leis tentar nos obrigar a desobedecer a Deus. Isso está na Bíblia, queridos. A mesma Bíblia que diz que eu tenho que respeitar as autoridades porque elas são constituídas com Deus, ela nos ensina que na ética, e na ética sempre vai acontecer isso, existe uma hierarquia de valores. Eu não consigo ter ética se eu não hierarquizar valores. Porque sempre valores vão dar trombada e vai ter áreas cinzentas. Então, por exemplo, a cultura é um valor? É. O corpo da mulher é um valor? É. Mas quais são os valores maiores? A vida. Então, toda vez que a vida entrar em conflito com esses outros valores, ela ganha. E para mim, como cristão, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo.
O Senhor da minha vida é Jesus. Então não importa o que vai acontecer. E eu estou muito bem respaldado. A palavra de Deus diz em Atos 4, 18 a 20, e então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem, a Pedro e João, que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O mesmo apóstolo Pedro, que lá em 1 Pedro 2 vai dizer que a gente tem que respeitar as autoridades como instituição divina, é aquele que vai dizer: quando essa instituição entra em conflito com o meu Senhor, eu já tenho a decisão. Atos 5 vai dizer, versículos 27 a 29, depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. E então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. E queridos, tem vários exemplos aqui na Bíblia. As parteiras do Egito foram ordenadas de matar os filhos, homens dos hebreus, e elas não mataram, desobedeceram a lei. Moisés se colocou contra o poder, o homem mais poderoso do mundo, Faraó, porque ele tinha uma ordem de Deus. Daniel desceu à cova dos leões, porque adorou a Deus segundo os ditames do seu coração. Os magos do Oriente não obedeceram a Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. E se eu continuar aqui dizendo, eu posso lembrar de Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantas outras situações na Bíblia. Por isso que Jesus nos alertou sobre as perseguições que sofreríamos ao longo da história. E isso não é novidade, aconteceu no passado, acontece em vários lugares do mundo hoje e vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. E Jesus mesmo diz assim, Mateus 5, felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Capítulo 23 de Mateus, verso 34, pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres, vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Mateus 4, verso 17, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Lucas 22, versículos 12 em diante, mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e a sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. 4 coisas que a gente pode fazer. Já. Vote bem. Influencie pessoas com os valores que nós acreditamos que são os melhores para a sociedade. Se envolva com alguma causa. Não só para ficar gritando e tuitando, mas arregaça a manga e faz diferença na sociedade. A gente tem que estar inserido no problema, a gente tem que estar perto o suficiente para saber o que está acontecendo com o nosso povo e trabalhar para melhorar a vida dessas pessoas. E por fim, se um dia chegar um momento
que você tenha que tomar uma decisão em quem você vai obedecer, eu já tenho certeza a quem eu vou obedecer, eu espero que você também, que a gente possa obedecer ao Senhor. E pegando aqui a causa do infanticídio, né? Eu quero lembrar o que aconteceu com os missionários, né? Alguns anos atrás, um grupo de missionários viu numa aldeia indígena, tá, que eles são tutelados do governo, então eles não são imputáveis, porque eles são tutelados do governo. Agora, quando a gente tem um tutelado, tá, quem responde pelo tutelado? O tutor, não é? Ele é responsável. Tá? Eles entraram lá e viram, segundo os costumes daquela aldeia, uma criança sendo enterrada viva. Colocaram a criança no buraco, encheram de terra, e a criança sufocando. E aqueles missionários escondidos entraram e salvaram a vida daquela criança. E levaram para um abrigo. Sabe o que aconteceu com esses missionários? Eles deveriam ser heróis, né? Fala a verdade. Foram presos por salvar a vida de uma criança. Tá? Saíram da cadeia, estão respondendo ainda processos até hoje, tá? Por interferência na vida indígena. Queridos, nós não podemos viver com uma nação e conceber uma nação que aceita que crianças sejam enterradas vivas e que acha isso normal, que não proteja os pequeninos tutelados. A gente tem que se envolver, sim, tem que pagar o preço. E se for para ser preso, vamos ser presos de novo. Mas eu tenho certeza que aqueles missionários estão felizes da vida, que aquela criança está abrigada até hoje naquela casa em que eles levaram e está viva, está crescendo, os anos estão passando, estão estudando. A comunidade indígena daqueles que já são formados em universidades do Brasil são os maiores apoiadores. Eles que fizeram filmes e trabalharam. A gente precisa de gente engajada fazendo, não só nessa questão, mas em tantas outras, onde a gente tiver condição de estar perto. Que Deus nos dê graça, é a minha oração, tá? Para que nesse momento, e não só agora, nos próximos anos, a gente possa entrar em cada brechinha. Se você puder entrar no conselho comunitário do seu bairro, entra lá, querido, vai lá. Se você puder entrar no conselho de segurança, no conselho de saúde, sabe o que é a bênção? Ninguém recebe nada por isso. Você vai lá como voluntário, vai lá como missionário do reino de Deus, fazendo diferença, dizendo que tem valores. Mete a mão na massa, trabalha, leva a sua comunidade a fazer. E a gente vai impactar esse mundo com a graça de Deus, tá? A graça que é pregada e a graça que é vivida, a graça que é comunicada. A gente tem que estar longe do governo o suficiente para criticar e perto o suficiente para não se alienar. Lembra disso e vive isso.